Caros estudantes, o que se pretendia com o eFólio B é que identificassem, caracterizassem um sistema de gestão ambiental de uma organização. Portanto, o que se solicitava era que escolhessem uma organização que tenha obtido um certificado ou uma certificação do sistema de gestão ambiental e que, depois dessa identificação, que respondessem a 5 questões. Na linha A, o que se pretendia é que identificasse e efetuasse uma breve caracterização da organização e indicasse o endereço do site da internet da organização. Portanto, isto valia 0,5 valores e a maior parte de vocês, obviamente, acertou, porque era só escolher a organização, uma breve caracterização, identificar, e apareceram diversos exemplos, tão variáveis como relacionados, por exemplo, à gestão de resíduos, no caso da Lipor, um hospital, a EDP, outras empresas de diversos setores de atividade, o aço ligado ao automóvel, etc., Ford, Volkswagen, portanto, diversos exemplos. O interesse é que vocês pesquisassem e identificassem que essa organização tem o sistema de gestão ambiental, o que é relativamente fácil porque as organizações nos seus sites colocam logo o símbolo deste sistema de certificação. Depois, na linha B, pretendia-se que identificassem o modelo, requisitos de implementação do SGA e indicassem a data de atribuição da certificação e prazo de validade. Em relação, e este valia 0,75 valores, o modelo era para identificarem se é de acordo com os requisitos da ISO 14001 ou de acordo com o sistema EMAS internacional, portanto só poderia ser um destes temas. Algumas organizações identificadas tinham os dois, outras só tinham a ISO 14000 ou só o EMAS, mas a maioria tinha a ISO 14001. Depois dos requisitos de implementação e de acordo normalmente com o que aparece na norma ISO 14001 e que aparece no manual de apoio na página 99, os requisitos passam pela definição da política ambiental, pelo planeamento, que é a identificação dos aspectos ambientais, impactos ambientais, legislação, etc., todo o planeamento e organização dos documentos para a implementação do sistema de gestão ambiental, depois a implementação e operação do próprio sistema, a verificação para ver se está tudo em conformidade e depois a revisão para a gestão. Portanto, eram estes os 5 requisitos que eu pretendia que identificassem. Depois, a data de atribuição, que isso era uma questão de irem ver no site e consultarem normalmente. Existe um documento com essa informação, onde diz que é certificada, em que data é que foi certificada e qual o prazo de validade. Portanto, era relativamente fácil. Depois, na linha C, eu queria que vocês identificassem os objetivos, a política ambiental e os aspectos ambientais. Aqui é relativamente fácil porque a política, por um lado, começando, por exemplo, com a política ambiental, que normalmente é identificada também no site, em que normalmente a organização coloca qual é a sua política e que normalmente define, por exemplo, que quer um correto desempenho ambiental, às vezes define dentro de uma área específica que está preocupado ou que tem em conta a minimização das emissões dos efeitos de estufa, por exemplo, ou que quer um bom ambiente com os trabalhadores, etc. Portanto, tem diversos pontos definidos nesta política ambiental. Os objetivos é aquilo que a organização pretende com a implementação de um sistema de gestão ambiental. Melhoria do seu desempenho ambiental, a melhoria contínua, e pode ser dentro de determinado área ambiental, ou redução do consumo de energia, redução dos consumos de água, consoante as suas características. E depois a definição dos aspectos ambientais. E aqui alguns de vocês não identificaram corretamente esta questão dos aspectos ambientais. E os aspectos ambientais, que é na fase de planeamento, em que eu pretendia os aspectos ambientais significativos, tanto que identificassem, face às características da organização e do sistema de gestão ambiental implementado, que identificassem, por exemplo, os aspectos significativos estão relacionados com o consumo de energia, se são, por exemplo, empresas com muito intensamente consumidoras de energia, ou é
o consumo de água, ou é o consumo de papel, ou então porque tem elevado a produção de resíduos industriais, etc. Eram estes aspectos ambientais que eu queria que vocês identificassem, tendo em conta, se não conseguissem essa informação, junto à organização, mas pelo menos tendo em conta as características dessa mesma organização. E chama aqui a atenção que uma coisa são os aspectos ambientais, outra coisa são os impactos ambientais que eles ocasionam. Por exemplo, se tivermos o consumo de papel, isso significa que o impacto que está a ocasionar é que há um consumo elevado ou há um desgaste dos recursos ambientais, neste caso os recursos florestais. Ou, por exemplo, a descarga de águas residuais, o impacto que ocasiona é a diminuição da biodiversidade, ou a poluição ou a contaminação no meio receptor. Portanto, isto na totalidade, esta pergunta avalia 1,5 valores. Portanto, a política e os objetivos, mais ou menos, todos identificaram, às vezes só identificaram os objetivos ou só identificaram a política, mas alguns de vocês não identificaram esta questão dos aspectos ambientais, que é importante reverem num SGA o que é que se entende, de facto, pelos aspectos e pelos impactos ambientais, e isto é isso bem identificado no manual, nomeadamente no registro, quando se fazem os registros na fase de planeamento de um sistema de gestão ambiental que vem na página 108. É, por exemplo, pode aparecer uma pergunta no teste, identifique para uma determinada indústria, faça os aspectos ambientais que acha que possam ser importantes a analisar no sistema de gestão ambiental. Depois, na a linha D, era para identificarem duas vantagens e duas desvantagens da organização associadas à atribuição dessa certificação. Esta pergunta também a parte de vocês acertou, valia um valor, que normalmente as vantagens estão muito associadas que há uma melhoria do desempenho ambiental da organização, há uma diminuição dos consumos das águas e de energia, por exemplo, e há uma melhor imagem da organização, portanto, perante os clientes, melhor marketing, são normalmente as vantagens que a maior parte de vocês identificou. As desvantagens, obviamente, estão muito associadas ao custo da certificação, porque a certificação tem um determinado custo da própria certificação, que tem que se pagar à empresa quem faz essa certificação, as auditorias, etc. E depois também do custo associado às medidas que são necessárias implementar, se, por exemplo, essa organização não está a cumprir porque as águas residuais não estão de acordo com a legislação, porque têm determinado contaminante acima da legislação, é preciso melhorar o sistema de tratamento de águas residuais e isso tem um custo associado. Aqui chamo só a atenção que alguns identificaram desvantagens associadas à própria organização e não era isso que se pretendia. Por exemplo, uma organização que tem elevados consumos de energia. E diziam que uma dessas desvantagens é a organização consumir muita energia ou produzir resíduos. Mas aqui o que se pretendia era as desvantagens associadas ou vantagens ao processo de certificação, ou seja, à organização iniciar e fazer um processo de certificação do sistema de gestão ambiental. Estão interligadas, obviamente, mas são coisas ligeiramente diferentes. E por último, na linha E, o que se pretendia é que identificasse se a organização tinha disponível um relatório de sustentabilidade, que normalmente também está disponível no site da organização, e caso tivesse, referir em que modelo ou guia se basearam-se a organização. E normalmente os relatórios de sustentabilidade, como sabem, porque também apreenderam nesse tópico, respectivo em relação ao relatório de sustentabilidade, normalmente efetuam-se de acordo com o Global Reporting Initiative, com as guias do GRI. Era isso que pretendia que identificasse. Eventualmente pode uma organização, por exemplo, basear-se no sistema de gestão ambiental, que é um bom apoio para a identificação do relatório de sustentabilidade, só que o sistema de gestão ambiental só avalia a parte ambiental, não avalia a parte social e a parte económica, e o relatório de sustentabilidade tem que abranger estas três componentes. Mas pronto, era para identificar, e no caso afirmativo, a maioria das organizações hoje em dia faz de acordo com esta Global Reporting Initiative, serve estes guias, senão o relatório não tem de alguma forma validade e pode ser considerado só como greenwashing, portanto lavagem verde, em que a organização está a tentar identificar só os pontos positivos a ela associados sem haver alguma regulamentação sobre como fazer esses relatórios. E pronto, era isto que eu vos queria explicar o que é que era necessário no E-Folio A. As notas foram boas, penso que a maior parte, pelo menos, conseguiu atingir os objetivos pretendidos. Resta-me desejar agora boa sorte para a avaliação final.
para o exame ou PFOL. Em princípio, todos os que fizeram o FOLIO A e B obtiveram aprovação, portanto será para irem ao eFólio, mas como este vídeo é para todos visualizarem, desejo boa sorte a todos e qualquer questão não hesitem em contactar-me.